Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Direito no agronegócio, com o advogado Dr. Henrique Medeiros. Olá, Divino Ronaldo. Uma boa tarde a você e a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Durante este mês estamos falando sobre o Imposto Territorial Rural, o conhecido ITR. E hoje falaremos sobre a declaração das áreas não tributáveis. Um ponto que merece atenção no ITR é a declaração das áreas não tributáveis, tais como as áreas de preservação permanente e de reserva legal, áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, aquelas sobre regime de servidão ambiental, áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração e alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas, desde que autorizadas pelo poder público. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, para fins de comprovação dessas áreas não tributáveis, exige que o contribuinte apresente o ato declaratório ambiental, conhecido como ADA, ao IBAMA, a cada exercício e comprove a inscrição no órgão ambiental competente por meio do Código de Inscrição do Cadastro Ambiental Rural, o famoso CAR. Deste modo, no que concerne às áreas não tributáveis anteriormente referidas, é importante atentar para a apresentação ao IBAMA do ato declaratório ambiental. Cabe destacar que, caso a Receita Federal efetue a desconsideração dessas áreas não tributáveis, tão somente por conta da não apresentação do ato declaratório ambiental, nós temos entendimento dos tribunais que resguardam o direito do contribuinte desde que a existência dessas áreas seja adequadamente comprovada e preenchidos os requisitos legais. Este é um ponto importante, o contribuinte deve ficar atento no momento de fazer a declaração do ITR do seu imóvel rural. E caso receba alguma atuação fiscal, procure sempre a orientação do seu advogado de confiança especializado em tributação no agronegócio. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. A minha entrevistada de hoje será Nayara Marcato, advogada com foco no agro. Ela é da LMR Advocacia, lá em Brasília, no Distrito Federal, no coração do Brasil. E o tema da nossa entrevista será como implementar práticas ESG na propriedade rural. Nayara, prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Prazer é meu. Nayara, nós vamos falar de ESG, mas antes de entrarmos especificamente nesse assunto, eu gostaria de parabenizar. Hoje é dia 21 de setembro, Dia da Árvore e Dia do Fazendeiro. Olha que, eu não sei se é coincidência, eu acho que é. Mas, e tudo a ver com o nosso assunto de hoje, com ESG, Dia da Árvore e Dia do Fazendeiro. Duas datas de extrema importância e que precisam de serem comemoradas, não precisa? Com certeza, né? A árvore, que é um serzinho tão importante para a vida humana, para o planeta, ela merece um dia só dela, né? E aos nossos empresários e empresárias do agronegócio, bom, vocês são o meu almoço, meu jantar, meu café da manhã, né? Então, parabéns para vocês e o meu muito obrigada pelo trabalho de vocês para o nosso Brasil afora. Eu gostei desse café da manhã, desse almoço e da janta. E você está coberta de razão. Sem eles, não tem comidinha na mesa, né? Verdade. Ô, Nayara, o que é esse tal desse ESG? Bom, o ESG, para quem ainda não sabe, né, é uma sigla em inglês que, traduzindo aqui para o nosso português, significa governança ambiental, social e corporativa. Ele já foi exclusivo de ativistas, né, numa época até que o pessoal era taxado de ecochatos, mas hoje não é mais, né? Hoje é uma pauta central em reuniões e conferências aí entre os maiores líderes e empresários globais. Foi até destaque no último fórum de Davos, lá na Suíça, em uma reunião anual
dos maiores líderes empresariais e políticos do mundo. É interessante saber, Divino, que essa sigla ela surgiu no ano de 2004, através de um secretário-geral da ONU sobre como integrar essas práticas aí, né, ambientais, sociais, governança, do corporativismo, né? Ele queria integrar isso, essas preocupações no mercado de capitais. E ele usou essa sigla ESG e usou o bordão da época, que era Who Care Wins, que significa quem se importa ganha, vence. E aí isso foi uma forma de incentivar os grandes empresários a terem maior responsabilidade social e acabou vindo a ser aplicado no mundo e hoje estamos onde estamos, né, com ESG em alta, né. Pois é, parece que desde o início da pandemia, essa pauta, assim, ela tomou uma proporção muito grande e meio que virou, assim, algo obrigatório, né? É verdade. Como eu disse, né? Ele quis inserir isso no mercado de capitais e acabou inserindo isso realmente no mercado mundial, né? Então, hoje eu digo que quem ainda não tem, né, as diretrizes de ESG empregadas na sua empresa, na sua organização, na sua fazenda, precisa empregar, precisa implementar para não ficar fora do mercado. O ESG está para quem e quem está para o ESG? Olha, eu vou dizer que o ESG está para o mundo e o mundo precisa do ESG. A gente vê aí que a gente está vivendo uma nova era, uma revolução que está mudando valores de empresas, de governos, né? A gente não tem mais só o capitalismo com foco apenas no lucro. A gente está vendo hoje que o capitalismo ele está com foco também nas pessoas e na preservação do planeta, né? Então, tem fatores aí importantíssimos que aceleram a necessidade de os produtores rurais se adequarem ao ESG, né? A crise, mudança climática, impactos de desmatamento, ameaças de espécies de animais em extinção, busca por eficiência energética, disponibilidade de matéria-prima, de água, né? Saúde, segurança de funcionários, consumidores. Então, a sigla ESG, ela não está só em alta, ela não está só em alta, né? Ela tem tudo a ver com agronegócio. Eu garanto que ela veio para ficar. Eu tenho uma impressão que ela é uma pauta muito mais europeia do que americana. Eu estou errado ou não? Não, você está certo, né? Essa primeira comunicação da ONU, né, foi lá para o lado da Europa, e a gente tem hoje com as certificações sustentáveis, a certificação da soja mesmo, ela tem maior exigência nos países europeus do que no norte da América. Você está certo, é isso mesmo. Você falou aí de certificações. De que forma que essas certificações direcionadas para a pecuária e também para a agricultura podem ajudar, Nayara, o produtor rural nas suas práticas ESG, de uma forma mais assertiva, eficiente e que seja realmente reconhecida por esses órgãos competentes? Então, existe um ganho direto para o produtor rural com relação a ser certificado, né? Mostra para os clientes dele, para os stakeholders, que eles levam muito a sério o seu compromisso com a ética, com a sociedade, com o planeta, né? Um exemplo rápido aqui que eu posso passar para vocês é com relação ao algodão certificado, por exemplo. Ele pode vir a ser comercializado a preços até 2 vezes maiores que o algodão convencional, o que traz uma renda maior para o produtor rural. E quem tem certificado do algodão tem prioridade de compra, acaba sendo um poder de preferência, né, para o produtor brasileiro. Isso é muito interessante. Um outro ponto que eu acho interessante a gente citar, Divino, é que como o ESG está em alta e estou aqui afirmando, né, que veio para ficar, o outro ponto importante em ser uma fazenda certificada é combater o greenwashing. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas greenwashing também é uma sigla em inglês, é um termo que na tradução literal significa lavagem verde. Ele vem sendo usado para combater as falsas declarações de sustentabilidade que surgem por aí. Né? Por exemplo, nessa de o ESG está em alta, tem empresas que se dizem ESG e, na verdade, elas não são certificadas, né? Então, às vezes, lá você está comprando um material em que a empresa põe um selo falso ou ela afirma que o material é reciclável, mas, na verdade, ela não passou por nenhum órgão de controle, ela não tem nenhum respaldo dessas certificadoras. Então, do ponto de vista jurídico, o greenwashing pode caracterizar aí uma publicidade enganosa, uma publicidade abusiva, né? É uma prática completamente proibida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Também pode ser visto como uma atuação fraudulenta.
E, né, como uma forma de combater esse greenwashing, é mais um motivo para os fazendeiros, para os produtores rurais tirarem as suas certificações e serem bem vistos no mercado. Nayara, toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Quem de repente começar a abrir a mente para a prática do ESG, qual seria o primeiro passo para o produtor rural iniciar esse planejamento de agenda ESG? Você falou certo, abrir a mente, né? É uma mudança de mindset mesmo, né? Mas levando para a prática, um ato simples assim de cumprimento de leis e boas práticas de governança, que eu acho que pode inserir o produtor rural no planejamento da agenda ESG, é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Ele é um cadastro eletrônico obrigatório para toda propriedade rural e ele é um marco contemporâneo da regularização ambiental nacional. É um registro que tem uma descrição, né, de caráter jurídico, geográfico, ambiental, que são caráteres obrigatórios da fazenda, e um deles, por exemplo, é que o CAR traz ali a área de preservação ambiental, né, que deve ser de 20% da propriedade. Então, acho que o primeiro passo é esse, porque, inclusive, um dos primeiros requisitos que as certificadoras questionam quando são contratadas é se o produtor rural tem uma licença ambiental rural. E se ele não tiver, é se ele já tem esse CAR, esse Cadastro Ambiental Rural. Ele é o primeiro passo, porque o maior interesse na hora que está sendo feita a negociação, em avaliar a propriedade do produtor, é para as certificadoras analisarem as áreas de desmatamento. Então, esses documentos falam como que o produtor está com relação ao meio ambiente, né? Então, se ele ainda não tem o CAR, é, assim, super recomendado que ele vá atrás e faça esse cadastro ambiental rural. Nayara, eu vou fazer um intervalo rapidinho agora, só para rodar os comerciais e já já nós estamos de volta. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Hoje eu estou entrevistando a advogada Nayara Marcato, de Brasília, falando sobre como implementar práticas ESG na propriedade rural. Agora é interessante que nós estamos falando de práticas ESG, de certificações, mas o CAR, ele é assim, é algo simples, é algo que todo mundo deveria pensar, né? E existe um estudo da Embrapa Territorial que parece-me que é de 2021, de fevereiro de 2021, alguma coisa assim, que diz que mais de 1.800.000 propriedades ainda não possuem o CAR. Qual que é o impacto desse número tão grande? É um número grande mesmo, acho que hoje no total são quase 6 milhões de propriedades, acho que é por aí, né? Existe um impacto para a natureza e para o próprio produtor, né? Já que esse documento está ali avaliando essa questão de área de preservação permanente, reserva legal, áreas florestais. O CAR, ele é um registro de imóveis rurais a nível nacional. E ele tem a finalidade de integrar essas informações que eu comentei, né, jurídicas, geográficas, ambientais, sobre as situações, como eu já falei, das APPs, as áreas de preservação permanente, as reservas legais, as florestas, né, áreas de uso restrito, áreas consolidadas de propriedades e posses rurais. Então, a importância de fazer o CAR é tão grande que ele é considerado esse primeiro passo para a obtenção do licenciamento ambiental no uso ou exploração de recursos naturais da propriedade. Uma vez que o produtor rural, através do CAR, reconhece o passivo ambiental e ele se compromete a recuperá-lo. Então, quem adere ao CAR, além de ter consciência, né, da relação ali do produtor com a propriedade dele, com o meio ambiente, ele também tem direito à obtenção de créditos e financiamento agrícolas, existem isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos utilizados para processos de recuperação e manutenção de APPs. Então, ele tem aí algumas vantagens, né? Então, por isso que eu falo que o impacto de não se ter o CAR é, obviamente, o contrário de tudo isso que eu falei, né? O produtor não delimita corretamente as áreas de preservação do meio ambiente e ele acaba ficando ausente aí de benefícios fiscais, benefícios financeiros e também ele pode vir a responder por penalidades civis e criminais. É interessante que quando a gente fala de 1.800.000 propriedades, nós estamos falando de 1/3
dos proprietários rurais do Brasil que não tem o CAR, né? Seria a cada 3, um não tem. É realmente um número muito grande. Deveria, sei lá, de repente haver um trabalho de conscientização, né? Um trabalho para que esses produtores pudessem se regularizar, né? Sim, eu acho que, além de ser, eu considero recente, porque apesar da lei que instituiu o CAR, a obrigatoriedade dele ser de 2000, a lei ser de 2012, houve um tempo de adaptação para os produtores rurais. Então, eles estavam obrigados aí, acho que até dezembro de 2020, se eu não estou enganada, a fazer esse registro no CAR. A partir de então, se não fez, quem não fez vai ter que pagar uma multa para poder se cadastrar. Mas é algo que dá para fazer pela internet. O próprio produtor pode fazer. Mas eu acredito assim que, primeiro, por uma falta de conhecimento quanto ao cumprimento da legislação mesmo, eles acabam não fazendo, né? E depois porque esse documento, por exigir esse acesso à internet, por ser feito em um sistema que chama SICAR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, é um sistema que ele não é muito intuitivo para quem não está acostumado a mexer com computador, mexer com internet. Então, eu acho que o produtor acaba desistindo ali, logo no início mesmo, de fazer esse registro sozinho, né? E para isso a advocacia pode ajudá-lo, né? A gente faz esse cadastro. Onde é que entra o advogado aí nesse caso? Então, né, ele pode, né, sabendo disso agora, né, ele pode contatar a advocacia, qualquer advogado do interesse dele, para ajudá-lo com isso, porque o advogado que mexe com o direito do agronegócio, ele sabe como que funciona o SICAR, ele tem conhecimento da necessidade do CAR, ele vai ajudar o produtor rural com essas questões burocráticas tranquilamente. Mas eu acho que você pontuou algo aí que eu acho que é fundamental. Advogado que entende de direito do agronegócio, né? Quer dizer, não é qualquer advogado. Ele tem que estar ligado ao agro para que realmente o produtor possa ter a tranquilidade, né? Exatamente. Tem que ser um profissional voltado mesmo para esse nicho. Aí sim ele vai saber ajudar. Se é um profissional que está numa área trabalhista ou em uma outra área, talvez ele não saiba, porque é muito específico. O direito do agronegócio é muito específico, né? Tem que ser alguém que esteja atuando na área mesmo. Bom, voltando então para as certificações. É muito complexo, é muito burocrático se conseguir essas certificações? Olha... Veja bem. É burocrático, porque assim, cada certificação, elas são tão exigentes, elas têm um nível técnico, uma preocupação tão grande com vários pontos aí que estão envolvendo o mundo, né? Porque está focada nessa pauta ESG, né? Você tem que cumprir itens de contrato de trabalho, você tem que demonstrar que você não trabalha com trabalho infantil, proibição de discriminação de pessoas, inclusão social, segurança, saúde ocupacional, meio ambiente do trabalho, é muita coisa, boas práticas, né? Governança, transparência. Então, juntando todos esses princípios, vamos dizer assim, esses critérios, cada certificação tem aí, acho que a da soja tem mais de 170 itens para serem cumpridos. A da algodão tem mais de 183 ou 183, se eu não estou enganado. Então, sim, é muito burocrático, porque cada item vai precisar de um documento comprobatório daquilo que está sendo respondido pelo produtor rural. Então, ele pode até tentar fazer sozinho, só que devido à necessidade de conhecimento da legislação, do ambiente, de atendimento às leis do trabalho, de atendimento ao Código Florestal Ambiental, burocracia é uma coisa que o advogado está acostumado a lidar no dia a dia, faz parte da nossa profissão. Então, eu acho que fica muito mais fácil para o produtor rural ele ter uma consultoria jurídica estruturada ou ele ter um escritório de advocacia ali do lado dele, para ele conseguir, né, cumprir esses itens e retirar a almejada certificação sustentável que ele vai desejar, né? Inclusive, sobre certificação, Divino, tem uma novidade. Semana passada foi liberada, saiu a certificação para o milho, que até então ela ainda não tinha, viu? Então, quem já faz da soja, consegue tirar do milho também. Você havia falado do algodão, que acaba que ele tem um valor agregado muito maior quando o produtor tem essa certificação. No caso do milho, por exemplo, que você acabou de citar, acontece o mesmo? Ainda não, porque é novidade. Mas com certeza, com o tempo, vai acontecer o mesmo. É a mesma história para o algodão, para a soja, para o milho, né? O que eu falei sobre o poder de preferência de compra, ele acaba sendo realidade.
Então, não tem assim, você tem a certificação para qualquer uma dessas culturas, ótimo, que bom, você vai conseguir, né, seguir em frente com esse poder de preferência aí, porque realmente esse poder de preferência é existente. Essas certificações, elas são necessárias, digamos assim, exclusivamente para quem trabalha com exportação ou quem trabalha com o mercado interno também tem essa necessidade? Já existe, por exemplo, o europeu ele quer muito um produto sustentável, o brasileiro já se atentou para isso ou ainda não? Olha, eu vou dizer assim, que nós estamos no caminho, né? Por exemplo, aqui para o Brasil, eu tenho conhecimento, novamente, do algodão, que inovou aí com a rastreabilidade, né, do produto, e eu vejo que hoje ele foi inserido nas lojas Renner e Reserva para venda de calça jeans, que já tem uma coleção inteira da coleção Sou de Algodão, né, do algodão brasileiro responsável, o selo ABR, né, que é retirado junto à Abrapa, e você consegue saber, acompanhar, ver, né, por onde a origem da sua peça, qual fazenda, né, de qual fazenda o seu algodão está vindo, sabe de onde ela saiu, qual a cadeia de fornecedores aquele fio percorreu, é tudo através de um QRzinho code que tem na calça jeans. Então, isso é novidade, acho que até para o mundo. Acho que não é só para o Brasil, não. Então, acho que a gente está sendo inserido aos poucos, porque muito se fala nessas certificações para exportação, né? Ainda não aqui para dentro. Acho que a gente vai chegar lá, que é, como eu disse, é tendência, mas ela veio para ficar. Nayara, quem quiser obter mais informações a respeito dessa implementação das práticas ESG ou a respeito dessas certificações, pode buscar essas informações onde, como é que te encontra, onde é que você está aí no mundo virtual? Bom, acho que vai ser mais fácil me acharem no Instagram, mas a advocacia está presente no Facebook, no LinkedIn, no Insta, né? Lá no Insta tem um link de acesso para poder entrar em contato diretamente com a advocacia. E o nosso Instagram é @advocacia.lmr. Lima, Marcato e Rodrigues Advocacia. Parabéns por esse trabalho que vocês têm feito, essa conscientização do produtor rural, essa ajuda ao produtor rural, ela é muito importante e eu quero que você volte aqui mais vezes depois para me contar o resultado disso ao longo do tempo, tá bom? Obrigada, eu volto. Obrigada a você, Divino. Grande abraço para você. Tchau, tchau. Eu conversei com a Nayara Marcato, advogada com foco no agro, lá da LMR Advocacia em Brasília. E nós falamos a respeito de ESG, como implementar práticas ESG na propriedade rural. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir de 12h25 aqui na Morada FM. Uma excelente tarde para você, grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.